Bem-vindo ao Odisseia e Mistérios. Hoje vamos explorar uma lenda urbana que tem assustado crianças e inquietado pessoas por gerações: o Homem do Saco. Um enigma que tem fascinado especialistas e curiosos por décadas. Quem é essa figura sinistra que, segundo a tradição, perambula pelas ruas, raptando crianças desobedientes? O que realmente aconteceu para que essa lenda se espalhasse por várias culturas ao redor do mundo? As respostas podem estar ocultas, mas estamos prestes a desvendar os segredos. A história do Homem do Saco é antiga e possui várias versões ao redor do mundo. Em algumas culturas, ele é conhecido como bicho-papão, enquanto em outras ele assume nomes diferentes, mas com uma essência semelhante: um ser que rapta crianças mal comportadas. De acordo com o folclorista e historiador Dr. John Smith, essas histórias são frequentemente usadas como ferramentas de disciplina, mas suas origens podem ser muito mais sombrias. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para nos apoiar e não perder nenhum dos nossos próximos documentários e histórias fascinantes. A primeira menção documentada de uma figura semelhante ao Homem do Saco data de 1600 na Europa. Naquela época, a sociedade estava mergulhada em superstições, e o medo era frequentemente utilizado como forma de controle social. Mas como essa figura se tornou um ícone do medo infantil? Algumas teorias sugerem que o Homem do Saco poderia ser inspirado por eventos reais. Por exemplo, durante a Idade Média, desaparecimentos de crianças eram comuns e muitas vezes sem explicação. Esses eventos poderiam ter sido interpretados como obra de uma criatura maligna. Outra possibilidade é que o Homem do Saco tenha raízes em mitos pagãos. Na mitologia nórdica, havia criaturas chamadas Draugr, que eram mortos-vivos que podiam atacar os vivos. Essas lendas poderiam ter evoluído e se transformado no conceito do Homem do Saco. Em Portugal e no Brasil, a lenda do Homem do Saco é especialmente popular. Lá, ele é frequentemente descrito como um homem velho e barbudo, carregando um grande saco nas costas, pronto para capturar crianças desobedientes. De acordo com a socióloga Dra. Maria da Silva, o Homem do Saco é um exemplo perfeito de como lendas urbanas podem ser usadas para moldar o comportamento social. As evidências são intrigantes. Relatos históricos, como o desaparecimento de crianças em vilarejos e o uso do medo como forma de controle, apontam para a origem dessa lenda. Em muitas culturas, essas histórias serviram para manter as crianças seguras, impedindo-as de se aventurarem sozinhas. O que você acha que aconteceu? Será que o Homem do Saco é apenas uma história criada para disciplinar crianças, ou há algo mais sombrio por trás dessa lenda? Deixe sua opinião nos comentários. Alguns especialistas discordam sobre a verdadeira origem dessa lenda. Enquanto uns acreditam que é puramente folclórica, outros, como a antropóloga Dra. Maria Gomes, argumentam que essas histórias são uma forma de refletir os medos e ansiedades da sociedade sobre segurança infantil. Na Espanha, a figura do Hombre del Saco é semelhante. Histórias sobre um homem que sequestra crianças para extrair seu sangue e vendê-lo a curandeiros eram comuns no século XIX. Essas narrativas serviam tanto como advertência para as crianças, quanto como uma forma de justificar os desaparecimentos inexplicáveis. Nos Estados Unidos, temos a lenda do Boogeyman, que compartilha muitas características com o Homem do Saco. De acordo com o folclorista Dr. Alan Foster, o Boogeyman representa um medo universal do desconhecido, uma figura que pode ser moldada conforme as necessidades de cada cultura.
É interessante observar como a lenda do Homem do Saco evolui e se adapta às diferentes culturas ao redor do mundo. No Japão, por exemplo, existe a figura do Namahage, um demônio que visita casas durante o Ano Novo, procurando por crianças preguiçosas e desobedientes. Embora culturalmente diferente, o propósito é semelhante: incutir medo para promover comportamentos desejáveis. As evidências arqueológicas e históricas sugerem que essas lendas servem a um propósito social significativo. Por exemplo, em 1850, um relato de um vilarejo na Alemanha que raptava crianças que não obedeciam a seus pais. Este relato não só reforça a lenda, mas também destaca como essas histórias eram utilizadas para manter a ordem social. O que você acha que aconteceu? Acredita que essas histórias têm uma base em eventos reais ou são puramente fruto da imaginação popular? Deixe sua opinião nos comentários. Alguns especialistas, como a psicóloga infantil Dra. Laura Mitchell, sugerem que a lenda do Homem do Saco pode ter efeitos psicológicos duradouros nas crianças. Essas histórias podem causar medo e ansiedade, mas também podem ensinar lições importantes sobre segurança e obediência, explica Mitchell. Há também aqueles que veem o Homem do Saco como uma representação dos medos e ansiedades dos pais. De acordo com o historiador cultural Dr. Thomas Green, essas lendas refletem os temores dos adultos sobre a segurança e o bem-estar de seus filhos, projetando esses medos em uma figura sinistra. Outra perspectiva interessante é a do antropólogo Dr. Ricardo Oliveira, que afirma que o Homem do Saco pode ser visto como uma metáfora para os perigos reais da época em que a lenda se originou, como doenças, sequestros e outras ameaças à segurança infantil. Controvérsias e debates sobre a lenda do Homem do Saco também são comuns. Alguns argumentam que essas histórias são prejudiciais e criam um medo desnecessário nas crianças, enquanto outros acreditam que elas têm um valor moral e educativo. Então, qual é a verdade por trás do Homem do Saco? Talvez nunca saibamos com certeza. Ele pode ser apenas uma história assustadora para crianças, uma ferramenta de disciplina ou uma representação dos medos profundos da sociedade. Mas uma coisa é certa: a lenda do Homem do Saco continuará a ser contada e recontada, mantendo vivas as tradições e os mistérios do nosso passado. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais Odisseias e Mistérios, onde exploramos fatos fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima descoberta.